Vamos lá, galera, dando sequência aí nas questões não, né? Nos capítulos mais avançados da análise combinatória, vamos ver hoje o princípio da reflexão. A gente começa com o seguinte problema aqui, né? Parece não, né? É aquele problema que a gente tem dos caminhos, só que a gente tem aqui algumas condições diferentes, que é o seguinte: partindo do ponto 0, 0, quantos são os caminhos que eu posso ter até um ponto AB, aqui supondo A e B números inteiros, se forem permitidos somente os movimentos? Então, a gente já viu algo parecido com isso, né? E nesse problema que a gente já viu, os caminhos não, né? Os movimentos permitidos eram esses: andar para a direita ou andar para cima. O primeiro problema que a gente viu que tem muito parecido com esse era esse negócio de partir de um ponto e chegar a outro ponto com esses dois movimentos permitidos, andar para a direita ou andar para cima. Agora a gente tem um pouco de diferença, que é a partir de um ponto x, y, eu posso ir para o ponto x mais 1, y mais 1. Ou, a partir do ponto x, y, eu posso ir para o ponto x mais 1, y menos 1. Repara que no primeiro movimento, eu ando um para a direita e um para cima. Andar um para a direita e um para cima, em vez de fazer o que estava aqui escrito, é fazer algo assim. Partindo de um determinado ponto, eu ando um para a direita e um para cima. Isso significa, na verdade, andar na diagonal. Se você anda um para a direita e um para cima, isso é equivalente a andar uma vez na diagonal, para cima. Então, esse movimento aqui é a diagonal para cima. Eu vou chamar esse movimento aqui de C, então, que eu andei para cima com ele. Já o outro movimento é andar um para a direita, que é o x virou x mais 1, então eu somei 1 no x, andei um para a direita, tem um a mais na direita, um a mais na horizontal, e um para baixo, porque foi y menos 1. Então eu estava numa altura y, eu vou estar agora numa altura, uma unidade abaixo, então eu desci nesse caso. Então isso aqui é diagonal para baixo, que eu vou representar pela letra B, de baixo. Então isso que mudou agora. Em vez de os movimentos permitidos serem horizontal direita ou vertical para cima, agora é diagonal para cima ou diagonal para baixo. Isso que é o grande lance agora. O método de resolver vai passar pelo que a gente já viu no caso de andar só para a direita ou para cima. Tudo que a gente precisa descobrir é quantos movimentos eu preciso fazer desse aqui modelo e quantos movimentos eu preciso fazer desse modelo. Aí vamos ver isso com um exemplo numérico, que eu acho que fica mais fácil, né? Você vai conseguir entender aqui o procedimento e aí vai poder aplicar para qualquer caso. Então suponha que eu quero sair do ponto 0, 0 aqui, que é a minha origem, e quero ir para o ponto 8, 6. Então estou no 0, 0, esse ponto A aqui para mim é a referência, 0, 0, e eu quero parar lá no ponto 8, 6. Quer dizer, eu quero andar 8 para a direita, 6 para cima. Se fosse um problema inicial, mais comum desse tipo de coisa aqui, é muito simples. Se eu só posso me movimentar para a direita ou para cima, e eu tenho que parar no ponto 8, 6, automaticamente tem que ser 8 movimentos para a direita e 6 movimentos para cima. Foi assim que a gente brincou nesse primeiro tipo de questão. Olhar para cá, olhar para cá. 8 para a direita, 6 para cima. Então qualquer caminho tem que ter uma permutação de 8 movimentos para a direita e 6 movimentos para cima. Agora, não é exatamente isso, porque os movimentos não são simples, só para a direita e para cima. Eu tenho uma diagonal para cima e uma diagonal para baixo. Aí vamos ver aqui dois exemplos de caminho que eu desenhei. Primeiro, o caminho vermelho. Nesse caminho vermelho, o cara partiu 1, 2, 3 vezes na diagonal para cima, aí fez uma diagonal para baixo e depois fez 1, 2, 3, 4 diagonais para cima. Então esse caminho vermelho aqui com letra foi cima, 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 desceu, depois cima, 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 cima. O verde, que é um outro exemplo de caminho para sair do 0, 0 e chegar no 8, 6, ele começou descendo, foi diagonal para baixo e depois subiu direto. Ele subiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos para cima. Observe o seguinte: nos dois movimentos, nos dois caminhos, tanto no caminho vermelho quanto no caminho verde, se você for olhar, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 movimentos para cima, ele andou diagonal para cima 7 vezes e teve um movimento para baixo, que nesse verde foi logo o primeiro movimento que ele desceu e no vermelho ele subiu 3 vezes para depois descer. Mas repara que ficou um número igual, o número de movimentos para cima e movimentos para baixo ficou igual, assim como fica no problema mais comum disso, que é o problema de só andar para a direita ou para cima. A nossa grande questão é a seguinte: como é que eu sei que eu vou ter aqui 7 movimentos para cima e um movimento para baixo? Eu tenho que fazer algum desenho na mão para ver? Até pode ser, né? Você faz um desenho na mão, vê o que aconteceu e pronto. Mas tem como você descobrir isso de forma genérica. Porque veja o seguinte: para eu sair do 0, 0 e chegar no 8, 6, eu, claro, preciso ir 8 vezes para a direita. Isso é fato. Eu preciso andar 8 vezes para a direita. Não tem como eu sair do x igual a 0 e parar no x igual a 8 se eu não andar 8 vezes para a direita. Se o ponto onde eu quero chegar está no x igual a 8, eu tenho que andar 8 vezes para a direita. E automaticamente eu tenho que parar aqui nessa altura, também não tem como fugir. Eu preciso andar 6 vezes para cima. Isso continua valendo. Eu tenho que andar 8 vezes para a direita e tenho que andar 6 vezes para cima. Só que agora veja o seguinte, repare o seguinte. Pensa primeiro em andar para a direita. Andar para a direita, observe que os dois movimentos possíveis, tanto o movimento diagonal para cima quanto o movimento diagonal para baixo, nos dois movimentos eu sempre ando para a direita. Concorda? Se eu fiz o movimento diagonal para cima, eu andei um para a direita. Se eu fiz o movimento diagonal para baixo, eu também andei um para a direita. Então eu sempre andarei para a direita com esses dois movimentos. Logo, eu posso escrever isso aqui. O total de movimentos que eu vou fazer com diagonal para cima, mais o total de movimentos que eu vou ter que fazer com diagonal para baixo, tem que dar 8. Porque eu sempre estou andando para a direita. Então, se eu sempre estou andando para a direita, sempre que eu fizer um movimento desse, eu fui para a direita. E também, acrescentando, sempre que eu fizer um movimento, eu também estou andando para a direita. E a soma dos dois, que vai ser o total de movimentos que eu vou fazer para cada um dos modelos, no final tem que dar 8, porque eu sou obrigado a parar 8 unidades para a direita. Então, nesse caso, a soma do número de movimentos que eu vou fazer diagonal para cima, mais um diagonal para baixo, tem que dar 8, porque em qualquer um desses dois movimentos eu sempre caminho para a direita. E a parte de subir 6 unidades. Observe o seguinte, quando eu faço o movimento C, eu subo uma unidade. Quando eu faço o movimento B, eu desço uma unidade. Então, um movimento B, pensando na vertical, né, que é subir ou descer, um movimento B desfaz um movimento C. Mas no total, eu tenho que subir 6 vezes. Eu tenho que parar no ponto de estar 6 unidades acima. Então agora é o seguinte, a diferença entre o número de movimentos para cima e o número de movimentos para baixo tem que ter saldo 6. Porque o C faz eu subir. Aí eu desconto as descidas. Esse saldo, um menos o outro, tem que dar 6. Porque como eu falei, se eu tenho que parar no ponto que tem lá ordenada 6, eu tenho que subir 6 vezes. Então agora fica a diferença igual ao 6. Então isso que muda agora. Você vai olhar o ponto onde você tem que chegar e vai ver, pô, do 0 para o 8, 8 vezes para a direita. Só que para a direita é a soma dos dois tipos de movimento, porque os dois movimentos levam você para a direita. E se eu tenho que ir do 0 para o 6, tem que subir 6 unidades, então a diferença vai ter que dar esses 6 aí. Porque agora um movimento leva para cima, um movimento leva para baixo. O saldo tem que ser 6 para cima. Aí eu tenho, com esse sisteminha aqui rápido, que é bem simples, né? Tem soma e diferença, eu descubro que o C vale 7 e o D vale 8. Você vê que 7 mais 1 é justamente o 8 e 7 menos 1 é o 6. Então com isso eu descubro isso que eu já tinha visto aqui antes na mão, que eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos C e um movimento B. Com isso, é só você lembrar do que você já sabe para esse tipo de problema aqui. O número de caminhos que a gente vai ter para sair do A para o B com esses movimentos permitidos vai ser o número de permutações disso. O que mudou desse caminho vermelho para o caminho verde?
eu perguntei, pô, os dois têm 7, 6 e um B. O que mudou de um para o outro foi a posição do B, né? Ou a posição dos 6. Então, o total de caminhos, né? Isso aqui vai ser, eu posso pensar em 8 objetos que eu tenho aqui, né? Que é 7 mais 1. Um se repete 7 vezes, outro se repete 6 vezes. Então, logo, nesse caso aqui, permutação de 8, 7, 1. Ou o que é equivalente, né? Eu posso pensar nos Bs, por exemplo, né? Dos 8 movimentos que eu vou fazer, eu tenho que escolher em qual momento vai ser o B, por exemplo. Ou 8 escolhe 1, que vai ser, no caso, 8, né? Igual a 8 caminhos no total. Então tá aí. Esse é o modo de resolver esse tipo de questão. Então, se os seus movimentos são esses, diagonal para cima, diagonal para baixo, a maneira de resolver é essa. A gente primeiro tem que montar esse sisteminha aqui para a gente conseguir achar os valores de C e de B, e a partir daí é só fazer permutação com repetição ou combinação simples. O grande problema, o que torna essas questões aí difíceis, vai ser uma condição a mais que a gente vai ver no exemplo anterior, e principalmente, isso de fato é o mais difícil, é porque normalmente essas questões, para dar pimenta, elas vêm com interpretação, né? Não é assim, então, para esse tipo de questão, não necessariamente o enunciado vai ser assim, explícito. Aqui está bem explícito dizendo, eu quero ir de um ponto para o outro com esses dois movimentos permitidos. O grande ponto aqui de questão que pode tornar isso aqui bem difícil é a questão com uma historinha em que você vai ter que interpretar o problema, identificar que está acontecendo esse tipo de coisa. Aí que é o grande X da questão. Mas vejamos isso nos próximos vídeos. Valeu!